Bom dia, meus alunos. Espero que todos estejam bem e aqueles que não estão trabalhando, que estejam reclusos em suas casas, porque essa quarentena é a única garantia que nós temos para nos proteger, proteger nossos familiares e todos aqueles que nós amamos. Bem, a aula de hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento do sistema colonial, do chamado antigo sistema colonial. Antes de mais nada, nós precisamos entender o momento pelo qual a Europa, em fins do século XV e início do século XVI, estava passando. Veja bem, a Europa feudal da Idade Média era uma Europa toda dividida. Você não tinha ainda o que nós temos hoje como nações. Na verdade, todo o Império Romano que se estendeu de Constantinopla até o sul da Germânia, englobando aí Portugal, o que hoje é Portugal, Espanha, França, Inglaterra, toda essa região, ela foi fragmentada ao processo daquilo que nós chamamos de Idade Média, em diversos feudos, onde o poder estava concentrado na mão dos senhores feudais locais, através de relações de servidão que mantinham com os seus vassalos. Essa relação era a relação suzerania-vassalagem. Bem, a Europa nessa situação era uma Europa completamente insegura, era uma Europa em que as invasões de povos externos foram constantes. No Oriente nós tivemos as incursões dos hunos, dos mongóis. No Ocidente, vindo do Norte, dos vikings, que passaram inclusive a se chamar, dar ao nome bárbaro o cunho que hoje temos conotativamente de violento, porque foram incursões extremamente violentas. Isso esfacelou completamente o poder anti-centralizado em alguns países europeus. O que nós temos nesse momento é que, com essas inseguranças, os feudos cada vez mais se ensimesmaram e começaram a sobreviver de uma agricultura local. Então, a relação suzerania-vassalagem estava diretamente associada à terra. O senhor feudal, detentor do poder daquela parcela de terra, e os seus vassalos, os seus súditos, que, para se sustentar, doavam o seu trabalho, parcela do seu tempo de trabalho, a este sucerano, bem como eram obrigados a prestar-lhe ajuda em caso das invasões, proteção, etc. Bom, com o passar do tempo, alguns reinos se embrenharam nas conquistas deflagradas pela Igreja Católica da chamada Terra Santa. Isso denominou-se de cruzadas. Essas cruzadas foram fundamentais para começar a manter um fluxo comercial entre Oriente e Ocidente. O que acabou fazendo surgir, ao longo desse processo, um grupo de comerciantes que vinham de volta para os feudos, trazendo especiarias, tecidos, uma série de mercadorias que adquiriam no Oriente. Isso fez com que, a partir do século XIII e XIV, se intensificasse esse tipo de comércio. Tá? Em torno desses comerciantes, começa a surgir uma nova ordem social. Essa nova ordem social, ela vem exatamente romper
com o sistema vigente. Nós tínhamos um sistema de servos e nobres, que não havia a possibilidade nenhuma de deslocamento ou ascensão nesse processo. A partir de agora, aparece um novo protagonista na história, o comerciante. Aquele que não é servo e não é nobre, mas que ao longo desse processo vai obtendo aquilo que já era raro no sistema feudal: dinheiro, moeda, e se tornam cada vez mais ricos e poderosos. Esses comerciantes começam a estabelecer os seus mercados, e eles crescem cada vez mais dentro da Europa medieval. Em torno desses mercados começa a surgir uma certa urbanidade, o que, sobretudo no centro da Europa, vai se chamar de burgos, e os habitantes dos burgos de burgueses. Está aí, nasceu uma nova classe social, a burguesia. E é o surgimento da burguesia que vai transformar toda a ordem vigente até então. Essa burguesia, para poder desenvolver cada vez mais o seu comércio, necessita de proteção. Precisa ter um Estado mais forte. Precisa ter a garantia do seu comércio. Precisa ter uma moeda mais unificada, porque em cada porto, em cada lugar, eles tinham que comercializar de diferentes maneiras. E ela, então, a partir disso, vai ser a financiadora de um grande processo, que é o processo de unificação territorial. Com os legítimos herdeiros da terra, os remanescentes nobres das antigas coroas, essa burguesia vai tecer uma aliança, resgatando e sustentando todo um sistema que termina com a formação dos Estados nacionais. Então, rei e burguesia fazem uma aliança neste primeiro momento, o rei querendo resgatar os seus territórios e a burguesia precisando que esses territórios fossem unificados para garantir o seu desenvolvimento comercial. Então, todo o sustento desse projeto de unificação territorial vai ser bancado por essa classe social, por essa burguesia. Dentro desse novo sistema, que nós vamos chamar da Idade Moderna, que vem substituir aí, vem dar prosseguimento na linha do tempo à Idade Média, nós vamos ver que a burguesia é responsável por uma gama de transformações a nível econômico, a nível político, a nível religioso e a nível social. E também a nível científico. Nós podemos perceber, então, que a burguesia ela é o centro dessas transformações. Da sua aliança com o rei e no fortalecimento de um poder central, surge um sistema que vai se chamar absolutismo. O absolutismo, então, resultado dessa aliança, busca fortalecer e concentrar nas mãos do soberano os poderes antes dispersos nas mãos dos senhores feudais. Isso não acontece apenas por um pacto, uma assinatura de um contrato, evidentemente. Há lutas, há guerras, há conquistas. Nós podemos ver gradativamente isso acontecendo, por exemplo, nas terras que hoje chamamos de Espanha. Então, o Reino de Leão, o Reino de Aragão, o Reino de Navarro, todos reinos que vão se unificando, seja por alianças, seja por guerras, seja por contratos, até formar aquilo que nós entendemos como Estado Nacional Espanhol, que até hoje mantém suas divergências. Por exemplo, os catalões, né, na região da Catalunha, onde fica Barcelona, por exemplo,
não aceita muito esse domínio dos madrilenhos, aqueles que habitam Madrid, que controlam o resto da Espanha, o que mostra uma antiga cisma, uma antiga ruptura entre esses grupos que formaram o Estado Nacional Espanhol. Portugal foi um abençoado nesses termos, porque no projeto de unificação dos Estados espanhóis teve a grande participação do francês Henrique de Borgonha, que recebeu o Condado de Portucales como, vamos dizer assim, prêmio. E esse Condado de Portucales vai dar origem ao Estado português. Então, desde 1383, Portugal já se consolida como um Estado nacional. Isso justifica, talvez, o fato dele ter sido um dos primeiros países europeus a se lançarem na chamada grandes navegações e conquistas coloniais. O fato de ali já ter uma burguesia consolidada e de ali já ter um Estado centralizado, forte, absolutista. Além do absolutismo, outras esferas vão mudar dentro desse sistema novo que se apresenta. Por exemplo, a burguesia ela precisa ter o respaldo espiritual de uma religião, já que a Igreja Católica Apostólica Romana era o centro ideológico do antigo sistema. Então ela precisava de um respaldo que acreditasse no seu desenvolvimento, que investisse no seu desenvolvimento, que partilhasse desse desenvolvimento. É comum, então, que em vários estados europeus a nova classe burguesa se oponha ao poder emanado da Santa Sé Católica. Isso nós vamos ver acontecer com o surgimento dos huguenotes na França, com o surgimento de calvinistas na Alemanha, dos puritanos na Inglaterra, onde a nova classe social burguesa começa a ansiar por princípios e valores divergentes dos princípios e valores definidos ideologicamente pela Igreja Católica. Um desses princípios é a questão do enriquecimento. A máxima da Igreja Católica era de que nenhum pobre sequer entrará no reino dos céus, assim como um camelo não passa por um buraco de uma agulha. Isso transmitia o valor de que o céu foi feito para os pobres, o que, na verdade, acomodava o pensamento dos servos do feudalismo a um desígnio divino da sua condição natural. Vivemos assim porque somos herdeiros do céu. Deus assim o quer. O poder de Deus foi utilizado durante séculos, e ainda é até hoje, para manipular a vontade do homem, aliás, manipular a vontade do homem a partir das elites que o governam. Veja bem, todo esse princípio, a burguesia começa a questionar. Como assim? Deus criou a natureza para que o homem usufruísse dela. Então, enriquecer é um bem natural. Enriquecer é uma dádiva de Deus. Partindo disso, começam a surgir as ideias novas, de novos sistemas religiosos. Entendam bem que nem todos os sistemas surgiram para destituir o sistema católico. Por exemplo, naquela máxima que só o pobre, entraria no reino dos céus, como é que ficavam os nobres na época da Idade Média? Eles pagavam pela sua entrada. Era o pagamento do que nós chamamos das indulgências. Passava nada mais, nada menos do que comprar um terrenozinho no céu. Olha, eu não tenho acesso natural, então eu vou dar dinheiro para a igreja. Assim a igreja perdoa os meus pecados, assim eu passo a ser um eleito.
e continuo tendo o direito, independente da minha condição social, a um pedaço, a um quinhão do mundo celestial. Veja bem, essa situação ela vai trazer uma série de questionamentos de grupos de dentro da própria Igreja Católica, do quanto a Igreja estava se afastando dessa sua característica fundamental de humanidade, de temor a Deus, de igualdade, já que ela condicionava as populações mais pobres ao seu poder e ao desígnio de que a miséria garantia a liberdade e, ao mesmo tempo, recebia enormes quantias e pedaços de terra de nobres que queriam gozar desse mesmo direito por outras vias. Isso fez com que a Igreja se tornasse cada vez mais poderosa e, na Idade Média, chegasse a possuir 1/3 de todos os territórios europeus. Bom, essa nova classe social, então, ela vai contra completamente a esses valores e começa a se associar a determinados grupos para fazer valer os seus princípios. Na Inglaterra, vou usar como exemplo, a Inglaterra, na figura de Henrique VIII, ela vai ter um poderoso aliado. Veja bem, Henrique VIII era um rei casado com Catarina de Aragão. Quem era Catarina de Aragão? Filha dos reis católicos da Espanha, Isabel de Castela e Fernão de Aragão. E quem era Isabel de Castela? Parente do Papa Alexandre IV, de origem espanhola, sob o nome original de Celso Borgia. Veja bem, esse laço estreito da coroa espanhola com a Igreja Católica incomodava plenamente os projetos de Henrique VIII nos solos ingleses. Então, o grupo de puritanos que se aproximou de Henrique VIII, inclusive a família de Ana Bolena, que vai ser a mãe da rainha Elizabeth I, vai fazer com que Henrique VIII comece a destituir dentro da Inglaterra o poder da Igreja Católica. A reforma anglicana e a questão do divórcio dele com Catarina de Aragão foi apenas um pano de fundo. Na verdade, estava em jogo o interesse da burguesia local. A reforma anglicana, ela acontece exatamente por causa disso. Puritanos que se associam ao rei e retomam as terras antes pertencentes à coroa britânica que estavam em poder da Igreja Católica. Destitui os sacerdotes católicos e o rei passa a ser o chefe do Estado e o chefe da Igreja. Surge assim a Igreja Anglicana. Nós vamos ver isso acontecendo, por exemplo, nos principados germânicos. Os príncipes alemães, né, vão apostar firmemente nas ideias de Calvino e nas ideias de Lutero. Só que Lutero, quando começou a divulgar o seu pensamento, que foi concretizado nas chamadas 95 teses, Lutero não tinha em mente uma ruptura com a Igreja Católica, não. Lutero queria que a Igreja Católica retornasse aos seus próprios princípios. Então ele era contra o pagamento de indulgências, ele era a favor do casamento dos clérigos, ele era a favor
de que a igreja, de que a missa pudesse ser rezada nas linguagens locais, era a favor da tradução da Bíblia, por conta da sua origem, para o alemão, e que era só em latim, e assim uma série de questões que Lutero levantava, né, dentro daquilo que era a estrutura da Igreja Católica. É claro que o Papa vai condenar Lutero e vai fazer com que ele seja expurgado da Igreja Católica. Então Lutero encontra nos burgueses o apoio necessário para o desenvolvimento de suas ideias. E os burgueses encontram nesses pensamentos luteranos as características fundamentais necessárias para a divulgação dos seus próprios valores. Então, nós vamos ver que, como um dos braços desse sistema novo em que a burguesia vai chegando ao poder, nós temos as reformas religiosas ao longo de todos os países europeus. Né? No plano das ideias, essa burguesia vai começar a sustentar, bancar novas formas de pensar. Esses novos pensares, eles vão envolver as ciências, as artes e toda uma série de valores da filosofia. Então vejam bem, é nesse momento em que surge a ideia de um antropocentrismo, em substituição ao teocentrismo medieval. O homem passa a ser o sistema, o centro do sistema, o centro de todas as coisas. Que homem é esse? Evidentemente, burguês. Então, surgem grandes pensadores como Maquiavel, que inclusive vai ser o grande filósofo do absolutismo. Né? Um príncipe não foi feito para ser amado, foi feito para ser respeitado. Os fins justificam os meios. Em cima desses pensamentos, todo o poder ao rei é justificado como uma ordem divina de Deus. Uma característica fundamental do absolutismo. Além disso, nós podemos perceber que as próprias artes vão revelar isso. Aparece aí Michelangelo, Leonardo da Vinci. Michelangelo dá às suas esculturas a forma do homem como o homem é. Não era mais aquela arte que buscava pudicamente esconder o corpo humano. Moisés de Michelangelo era tão perfeito que Michelangelo, depois de terminada a obra, olhou para ela e disse: parla. Porque só faltava para falar para ser humana. O Davi de Michelangelo, quem olha ele de frente vai achar, nossa, é uma estátua disforme, cabeça desproporcional em relação ao corpo. Não, Davi foi esculpida para ser colocada a uma determinada altura. E a desproporcionalidade era proposital para que, numa perspectiva vista de baixo para cima, ela se ajustasse ao foco da visão. Impressionante. Leonardo da Vinci, com as suas técnicas de luz e sombra, passa a dotar as suas obras de sentimento. Elas não são mais estáticas. Quem nunca ouviu falar do sorriso de Mona Lisa? Ou daquela técnica que a gente está em um determinado lugar e o quadro olha para a gente se vai para outro lugar e o quadro olha para a gente. São técnicas de luz e sombra criadas naquela época por pintores como Da Vinci. Então vejam bem, o pensamento humano começa a se modificar. O homem começa a valorizar as suas obras e os seus produtos. E no meio disso tudo, o que essa burguesia, além do mais, precisa para chegar a esse poder? Ela precisa que sejam criadas regras, condições para que ela desenvolva o seu comércio. E esse conjunto de regras vai ser denominado de mercantilismo. Ora, mercantilismo, absolutismo
renascimento humanismo, reformas religiosas, são elementos fundamentais de um mesmo sistema que tem por centro a burguesia e que transforma todos os princípios vividos no mundo feudal para paulatinamente aqueles que serão vividos no mundo moderno. Assim é. Então, nós podemos entender que o mercantilismo, quando vem, ele vem para criar regras e para expandir. Dependia do sucesso, para o sucesso dos objetivos mercantilistas, sua expansão, seu desenvolvimento. É dentro desse projeto que surgem as grandes navegações. A busca de mercados alternativos, a busca de novos territórios, a busca de locais que pudessem trazer mercadorias novas para o comércio europeu e que enriquecesse cada vez mais a classe de negociantes que faziam a transação dessas mercadorias. E assim os mercantilistas, os burgueses, foram se tornando os mais ricos, cada vez mais ricos. Dentro desse sistema colonial que surge a partir das grandes navegações, vem a ideia de expansão territorial e de ocupação de novas terras, tanto pelo Estado como pela Igreja. A Igreja estava perdendo território na Europa. Ela precisava conquistar um novo mundo. E o Estado, recém-centralizado, precisava crescer, se expandir para demonstrar o grande poder do rei. E a burguesia, a real beneficiária de todo esse sistema. Então, as grandes navegações e a conquista de novos territórios fazem parte desse projeto burguês mercantil. Quando a América é encontrada por Colombo e por Cabral, e as nações europeias começam a investir seus olhos para o Ocidente, ela começa a ser parte desse sistema colonial. E esse sistema colonial, chamado Antigo Sistema Colonial, ele é conduzido de que forma? Primeiramente, a partir do que nós vamos chamar de pacto colonial. O que é o pacto colonial? O pacto colonial era o sistema pelo qual a colônia, a partir dos colonos da metrópole que iam para a Nova Terra, estabeleciam as regras econômicas, políticas e sociais para o novo mundo. Aquilo que nós chamamos de pacto era pacto entre a burguesia colonialista e o poder central do Estado europeu. Esse pacto colonial, ele se funda a partir das ideias. Primeiro, de uma balança comercial favorável. O que é isso? O que é a balança comercial favorável? Exportar mais, porque vem mais divisas, e importar menos. Gastar menos dinheiro. Né? Por um protecionismo alfandegário, para garantir o exportar mais e importar menos, era necessário que as mercadorias estrangeiras recebessem uma taxação alta na alfândega, para que assim se incentivasse o uso da mercadoria local e não a importação. Paralelamente, a venda para o exterior garantiria os lucros. Então, a balança comercial favorável é exportar mais, importar menos. Além disso, o exclusivismo colonial, que são as regras fundamentais que ligam a colônia à sua metrópole.
a colônia só pode comercializar com a sua metrópole. A metrópole é, em última instância, a dona de todos os bens coloniais. Então, o Brasil, por exemplo, nesse momento não tinha liberdade, os colonos que aqui estavam não tinham liberdade de comerciar com a Inglaterra, com a França, com a Holanda. Não. A comercialização tinha que ser exclusivamente com a sua metrópole, com Portugal. Esse é o exclusivismo colonial. O surgimento de plantations. O que é a plantation? É um sistema pelo qual se valoriza ou se busca valorizar a agricultura. Veja bem, solo europeu, danificado pelas guerras, pelas lutas, os campos muito menores do que nós tivéssemos, nós podemos imaginar ter nesse imenso Brasil. Portugal não dispunha de terras suficientes para produzir como pretendia. O Brasil passa a ser uma colônia de economia complementar à metrópole. E como economia complementar à metrópole, era necessário que aqui fossem cultivados, plantados, coisas que o solo europeu não permitia. O clima tropical ajudava muito. Daí, o grande sistema da cana-de-açúcar, usando solos e o clima próprio das regiões tropicais. Vejam bem, esse enriquecimento baseado nesse exclusivismo colonial e nesse sistema de plantation, para que fosse lucrativo, precisava de alguns elementos. Primeiro, as plantações aconteciam em grandes extensões de terra que vão se chamar latifúndios. Como cultivar esses latifúndios? Era necessário, absolutamente necessário, ter uma mão de obra que se especializasse nisso. Os índios que aqui viviam, não é que eles fossem preguiçosos, isso é tudo balela, isso é tudo mentira. Eles conheciam a terra, não. Simplesmente não era de interesse da metrópole portuguesa que eles fossem usados como mão de obra, porque isso não traria para o sistema colonial nenhuma grande vantagem econômica, apenas para o colono que aqui vivia. Então, precisava-se importar mão de obra. É aí que entra o tráfico negreiro. É aí que entra a exportação dos negros africanos para o Brasil. Porque esses, sim, rendiam milhões aos cofres da coroa e das grandes empreendedoras comerciais responsáveis por sua compra e venda. O índio, caçado a laço aqui, não ia render nada para os cofres da coroa portuguesa. O negro, antes de chegar aqui, o seu benefício financeiro enquanto mercadoria que ele era, já tinha chegado nos cofres europeus. Então, a plantation, ela se resume nisso. Monocultura, porque era necessário que se plantasse aqui ou se cultivasse aqui um produto revolucionário que não tivesse na Europa. O açúcar foi o primeiro deles. Grandes extensões de terra e mão de obra escrava. Esse é o plantation. Se nós pensarmos nisso tudo, vamos entender que o sistema mercantil ele vai se desenvolver a partir de duas bases: o sistema agrário e o sistema extrativista. O pau-brasil teve o seu momento nos primeiros 50, 70 anos da colonização, e ele continuou sendo extraído ao longo dos séculos. Até o século XIX havia extração de pau-brasil. Entretanto, não foi a economia principal agrária, e sim a cana-de-açúcar, sucedida no Império depois pelo café. Mas o extrativismo principal foi o extrativismo de metais preciosos, similar ao que ocorreu com a América Espanhola, no Peru, no Império Inca, no México, no Império Azteca. Então, a extração de minerais preciosos, a grande corrida do ouro existente foi exatamente aqui no Brasil.
E esse sistema estava dentro daquilo que no mercantilismo foi chamado de bulionismo, acúmulo de metais preciosos. Vejam bem, a Espanha, por exemplo, que trouxe enormes quantidades de ouro e prata do Novo Mundo, conseguiu inflacionar terrivelmente os seus cofres e a economia espanhola. O bulionismo, então, valorizava a moeda, mas ao mesmo tempo tornava cara e inacessível a grande parcela da população. No Brasil, os cofres portugueses se enriquecem com os ouros das minas de Minas Gerais, e aonde a mão de obra escrava também foi largamente utilizada. Mas esse é um assunto para depois. Por hoje, eu espero que vocês tenham entendido como funcionou esse nosso sistema colonial, esse nosso pacto colonial firmado entre Portugal e o Brasil, e todos os elementos que colaboraram para o seu surgimento e sua manutenção. Ou seja, estamos na formação do mundo moderno europeu e estamos diante do antigo sistema colonial no seu relacionamento com o Brasil. Bom dia a todos vocês. Se cuidem, mantenham-se protegidos. E aqueles que não estão trabalhando, fiquem em casa. Muito obrigado.